Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Anderson no canal Um Flamenguista Sincero e hoje eu vou começar algo diferente aqui, espero que vocês gostem. Eu vou reagir a alguns vídeos de pessoas falando do Flamengo. Hoje a gente vai ver esse programa aqui da Jovem Pan, que eles falam um pouco sobre o clássico que tá vindo aí, Botafogo e Flamengo. Vamos ver o que eles pensam sobre esse duelo. Vamos partir para o outro grande clássico deste final de semana. Flamengo e Botafogo jogam no Rio. Eu estava olhando aqui, Mauro César, um detalhe curioso e raro no meu modo de entender nos últimos tempos. A campanha do Botafogo no ano é melhor que a do Flamengo. O Flamengo jogou 24 jogos, venceu 14, empatou 2 e perdeu 8. 8 derrotas do Flamengo. Pensar que o Jesus, na passagem inteira do Flamengo, teve menos derrota do que título. Isso o trabalho do Vitor Pereira foi ridículo. Ele tem 61% de aproveitamento. O Botafogo, 23 jogos, um jogo a menos, uma vitória a mais, 15, 2 empates a mais, 4 derrotas a menos. E uma campanha de 71% de aproveitamento. São jogos diferentes, a gente sabe. Muito diferentes. Mas é uma coisa rara, né? De você partir de uma estatística. É como comparar um time da Série A com o da Série C. O Botafogo jogou agora no Campeonato Carioca, ele não se classificou, ficou jogando com os pequenos. Taça Rio. Fez a final com o Aldax. É verdade. Aí, como diria Lúcio de Castro, sobre tortura os números dizem qualquer coisa, né? E é exatamente o que a gente está fazendo aqui agora. O Flamengo jogou Supercopa com o Palmeiras, jogou Mundial de Clubes, o Flamengo jogou Recopa com o Del Valle, e jogou as finais do Carioca, contra a Fluminense e contra a Vasco, semifinal e final, fez jogos seguidos contra os dois. E o Botafogo jogando lá, com o Nova Iguaçu, com o Aldax, o Vampeta, com aqueles times lá. Madureira. Evidentemente, é muito mais fácil, né? É um pouquinho mais fácil. Então, isso gera essa diferença. Agora, o Botafogo deu uma acertada. Eu acho que o Luiz Castro voltou a montar o time de uma maneira que talvez seja a única que permita o time nesse momento ser mais competitivo, que é um time mais reativo, mais fechadinho. Foi assim com o São Paulo. Pessoal, agora que ele tá falando que o Botafogo vai vir num jogo retrancado, eu quero comentar de vocês aqui qual é o placar. O que vocês acham? Que o Botafogo vem forte, que o Flamengo é o favorito? Eu quero comentar de vocês aqui. Muito perto de perder, o São Paulo estava quase ganhando aquele jogo, ele estava muito perto de fazer o segundo gol. E aí uma bola jogada na área do São Paulo, a defesa do São Paulo inoperante no jogo aéreo, tomou 2 gols de cabeça, né? Um no começo e no final. Aí saiu o gol da vitória do Botafogo. Venceu agora o Bahia, fazendo um jogo bem estratégico, assim, também esperando o Bahia e tal na segunda-feira. E acho que vai ser igual domingo no Maracanã, vai ser o mesmo comportamento do Botafogo, creio eu. Venceu já 2 jogos, está ali junto com o Fluminense ali com 100% de aproveitamento, mas o Botafogo precisa ser mais testado, né? E esse jogo de domingo, claro, vai ser um teste para o Botafogo importante, o Flamengo também, né? Porque ganhou do Maringá de 8, mas é o Maringá. Agora vai enfrentar um clássico, um time que está motivado. Ontem, né? Ganhou do Ipiranga 2-0. 2-0 na Copa do Brasil. 11 jogos de invencibilidade do Botafogo em cima. Um ponto importante, o pessoal fala que o Maringá é fraco e tal. O Botafogo ganhou 2-0 do Ipiranga, só que o Ipiranga desmontou o time todo depois do Gauchão. Eles jogaram bem contra o Grêmio e depois eles desmontaram o time deles. Não tem nada do Campeonato Gaúcho do Ipiranga para esse jogo, muita gente foi embora. O time era muito fraco. Cima desse cenário que você colocou. Exato, vários desses jogos são contra os times pequenos do Rio, né? E do brasileiro, o São Paulo e o Bahia, que ele venceu. E você vai ter esses 2 jogos, aí com o Ipiranga tem mais 2, só aí são 4. Teve Sul-Americana. Teve Sul-Americana também. Empatou, por exemplo, lá com o Magallanes, lá no Chile. A torcida ficou furiosa. Castro, né? Foi até quando teve lá aquela confusão no aeroporto. Foi agora, foi nessa série aí que teve a manifestação do aeroporto. Ele está invicto. Que ele está invicto, quer dizer. O favoritismo do Flamengo é acentuado nesse jogo? Eu acho que é o favorito. Agora, não sei se é acentuado, porque ainda preciso ver mais o Flamengo do São Paulo para ter uma ideia do que vai acontecer, né? De como esse time vai se comportar no médio prazo, né? Foram poucos jogos ainda. Eu achei que assim, o time jogou melhor com ele, mesmo domingo com o Internacional fez um bom jogo, poderia ter vencido. Foi muito parecido o Flamengo Inter e Flamengo com o São Paulo, Botafogo e São Paulo. O Flamengo estava muito perto da vitória, teve oportunidade, bola na trave e tal, e de repente surgiu uma jogada, o Inter foi lá e fez o gol. Com muito mérito, claro, lá do Maurício. Quero lembrar que o Inter, nesse jogo aí, ele estava louco pelo empate, o jogador se jogando no chão, o goleiro pedindo atendimento, e acharam um gol no final do jogo. Esse jogo era, no mínimo, para empate. Fez um belo arremate. Mas assim, o roteiro do jogo foi muito parecido. Um visitante muito perto da vitória, pressionando para fazer o gol, e aí o time da casa vai lá e aproveita uma oportunidade e ganha o jogo. Agora, o Flamengo está mais tranquilo, mais pacificado, né? Depois da partida de quarta-feira, um nome que estava sempre aparecendo nas redes sociais, na boca do povo, né? Lá no Rio teve um rapaz do estacionamento também que torce pelo Flamengo.
E esse cara não está falando mal do Jorge Jesus. Esse cara agora está falando do São Paulo. E o nome do Jorge Jesus deu uma parada, deu uma sumida. Né? Numa semana ruim para ele, né? Porque o Galatasaray empatou, estava perdendo 3-1, empatou o jogo lá do Campeonato Turco no domingo, 3-3. Aí na segunda o Fenerbahçe estava ganhando 3-1, tomou 3-3 nos acréscimos. E era a chance de encostar, ficar 4 pontos atrás. Aí isso na segunda. Semana ruim para o JJ. Aí na quarta-feira o São Paulo com o Flamengo mete 8. Então o pessoal meio que esqueceu um pouco. Isso é importante, porque esse fantasma não para, que nem o fantasma do Tite. Você vê, é igualzinho. É o Corinthians com o Tite e o Flamengo com o Jorge Jesus. Toda hora, Tite, o tempo todo, não tem outro. Jorge Jesus. Pessoal, você falou ali, vocês acham que o São Paulo foi a pessoa certa? Fiz vídeos aqui no canal e eu achei que o perfeito seria o Jesus até para exorcizar esse fantasma dele mesmo, né? Mas eu acho que o São Paulo, sabendo que o Jesus não sairia lá, ele falou que ele queria ficar até o final do contrato, inclusive tem informação de que ele está se oferecendo aí para a seleção brasileira com alguma frequência, então eu acho que dentro do que tinha, o São Paulo foi uma boa escolha. Mas vocês, o que vocês acham? E a maneira como o Flamengo venceu o jogo, pelo placar elástico, embora o time adversário seja um time muito frágil, né? O Maringá, eu acho que deu uma acalmada e tirou um pouco dessa sombra que fica sempre por ali, né? Porque esse torcedor também que pede Jorge Jesus, ele nem quer saber como é que está na Turquia. Não interessa, pode perder de 8-0 lá. É aceita, né? Como você fala. Aceita. Tem várias seitas do futebol, de vários técnicos. Como tem. E o Jorge Jesus representa uma delas. E aí o cara fica ali enchendo o saco, pressionando. Não teve um maluco lá que xingou o Gabriel, lá, o Gabigol, na saída lá do campo? Pessoal, sobre esse xingamento ao Gabigol aí, foi algo ridículo. Eu fiz um vídeo aqui no canal, não faz sentido nenhum o que esse torcedor fez. O Flamengo ganhou de 8-2, o Flamengo está numa recuperação, temos que dar apoio aos nossos jogadores, ao treinador, para que ele consiga encaixar o trabalho dele. Então esse tipo de atitude, cara, não faz sentido nenhum. Isso aí só vai atrapalhar o Flamengo e, consequentemente, a gente, né? O Gabigol fez um ótimo jogo, pô. O cara ficou ali xingando. Eu achei legal o Flávio Mizento. A expressão dele, porque ele estava procurando. Será que sou eu mesmo que trouxe aqui? Esse cara não está falando sério. Não tá, o mínimo de autocrítica, ele sabia que tinha feito um bom jogo. Foi a expressão que eu vi ele procurando, olhando para cima. Será que sou eu? Não tem outro Gabigol aqui. Achei muito interessante. Eu te reputo um homem educado e tal. Por que você fez essa indireta com o Piperno, que está tão quieto aqui, quando você diz o Maringá é um time fraco? Eu vi uma dissertação do Piperno falando que o Maringá isso e aquilo, e cantou o Maringá foi o time fraco. E ele estava mais fragilizado ainda, ele perdeu o jogador. Mas foi feita uma dissertação sobre o Maringá. São dois jogos diferentes, né? Teve um jogo no Paraná. Não, mas é que eu vi aqui uma dissertação, o Piperno emocionado falando do Maringá. Agora você jogar, eu falei, vai ser difícil, vai jogar em casa, o time lá é bom e tal. Depois desmontou o time. E, assim, tomar de 8? Não, o Flamengo vai, assim, ele vai golear o Maringá em situação normal em qualquer momento da vida. Que eu lembrava de você, eu falava, como estará Piperno? 8? Esse cara odeia o Flamengo, porque, com todo respeito, quem conhece o Maringá mais a fundo, que não é o caso dele, certamente, porque ele não é alguém do Paraná, para conhecer a fundo. Eu conheci alguma coisa porque o Maringá jogou contra o Marcílio Dias, que é aqui de Itajaí, perto de onde eu moro. Então, cara, não faz sentido o cara dizer que o Maringá vai fazer um jogo duro contra o Flamengo. O Flamengo, com a atmosfera do Maracanã e a pressão para resultado e os jogadores engajados, era óbvio que o Flamengo era incrivelmente favorito para o jogo. O Maringá fez a brincadeira dele ali, mas dizer que o Maringá vai dificultar o jogo, bom, a resposta do Flamengo foi em campo, né? 8-2. Como dizer o Jorge? Isso. Você vê, só que ninguém citou que eu já tinha dito, pô, desmontou o time, agora não vai dar graça. Isso será resolvido no corredor. Demais, né? Isso será resolvido. Essa intriga será resolvida no corredor. Não, eu ia dar uma informação, inclusive, para ele, do lado B do futebol mundial, que você está citando o Fenerbahçe e tal, né? Outro dia, até na rodada retrasada, estava fazendo um levantamento sobre os gols do Éder Valencia no Campeonato Turco, jogando lá com Jesus. Ele estava fazendo um gol a cada 77 minutos. Agora eu não sei porque eu não atualizei, então, mas está fazendo muito gol. Né? Tá bom. Bom, o Bruno. Os caras estão falando a reportagem é Flamengo e Botafogo duelo no domingo no Maracanã. Ele traz uma informação do Valencia, atacante do Fenerbahçe, qual é o sentido,
Bom, não dá para entender o Piperno mesmo, então não tem sentido. Esse clássico, nos últimos 11 jogos entre Botafogo e Flamengo, o Flamengo ganhou 9. E o Botafogo quebrou um tabu de 8 sem vencer exatamente no primeiro turno do Brasileiro do ano passado, aquele gol do Tiquinho no jogo de Brasília. O Flamengo jogou bem melhor esse jogo Tem aí. isso também. Esse é o jogo do erro do VAR, né? Que tem um gol do Gabriel, sim. que o VAR é colocado ali no lugar errado, e aí dá impedimento do Everton Ribeiro, que não havia. Gente, como é que o VAR consegue errar? Tipo, os caras estão só pra isso, tá filmando o jogo ali e o VAR consegue errar. No jogo do Flamengo pela Libertadores, o Flamengo fez o gol, o Everton Ribeiro, o juiz estava a 1 metro da falta, ele não viu falta, até porque não foi, e o VAR chamou e colocou dúvida na cabeça do juiz. Cara, é uma vergonha o VAR errar. O VAR não pode errar. Não existe, o VAR não pode errar. Essa é a minha visão. O erro assumido do VAR, são 2 erros graves do VAR assumidos que eu me lembro. Aquele de São Paulo, do Belo Horizonte com o Atlético Mineiro, e esse. E o Flamengo jogou mais que o Botafogo nesse jogo e perdeu, acontece. Mas assim como eu falei de Palmeiras e Corinthians, né, são números aí que mostram uma vantagem enorme do Flamengo pro Botafogo também. É retrato dos últimos anos dos dois clubes. O Botafogo agora começa a ter um caminho com a SAF, que quem já falou várias vezes de SAF aqui, não quer dizer que vai virar uma potência internacional, mas pelo menos há um caminho, né? Ali antes não tinha nada, antes parecia um time condenado a ficar entre Série A e Série B. Tá na Série A, briga para não cair, aí tá na Série B, sobe, aí no outro ano briga para não cair de novo, né? Que é muito pouco, mas eu não acho que sairia disso, não. Acho que agora, pelo menos, tem um caminho de se estabilizar na Série A. Acho que esse é o primeiro caminho. Ano passado teve algum momento que ficou mais perto da parte de baixo, depois conseguiu ir para o meio de tabela. Acho até ano passado ficou em 12º Botafogo. Esse ano, quem sabe fica um pouquinho melhor ali, fica em 10º, em 9º. Se for vaga para Libertadores até o 8º, pode sonhar com essa vaga ali, 8º, 7º, enfim. Acho que é por aí, que já é uma coisa boa, né? Porque sempre a expectativa é sempre a desgraça ou a extrema felicidade. Não, tem um meio termo. Para um time que estava subindo e descendo, se ele se estabilizar na Série A, começar a entrar nas competições sul-americanas, já é um bom caminho. Acho que esse é o caminho que o Botafogo está trilhando nesse momento, de ficar na primeira divisão sem correr riscos e começar. Se você não cair, você vai para a Sul-Americana, né? Isso é praticamente isso. Poucos times que não caem não vão pelo menos para a Sul-Americana. Mas começar a entrar numa Libertadores, enfim, que também são muitas vagas. E o Flamengo é um time muito forte. O Flamengo tem seus momentos instáveis, muito por essa coisa aí da questão dos treinadores, que ninguém consegue trabalhar sossegado, tem essa sombra de Jorge Jesus, e só o Jorge Jesus salva. E o Sampaoli, tomara que ele consiga quebrar isso, que ele é muito bom. O Sampaoli é um ótimo técnico, para mim é um dos melhores aí que um time sul-americano pode ter. E são poucos jogos, um jogo com o Nublense e um com o Maringá, que são times bem mais fracos que o Flamengo, um jogo com o Inter mais parelho, que o Flamengo poderia ter vencido e não venceu, mas teve chance, jogou, pelo que jogou dava para ter vencido o jogo. Então, eu acredito que o Flamengo agora ele volta para o seu patamar normal, que é um time que está jogando o Brasileiro para tentar ganhar o Brasileiro e que está jogando a Libertadores para tentar ganhar a Libertadores. E é favorito contra o Botafogo. Pulgar apareceu nos treinamentos ali, já saiu a notícia de que talvez ele seja testado como zagueiro, hein? Pode vir novidade aí no Flamengo, e o São Paulo que já conhece ele por conta da seleção chilena. É o normal. Para mim o Botafogo é um time de meio de tabela, de Sul-Americana ou até, quem sabe, uma Libertadores, e o Flamengo é time que vai disputar o título. Pessoal, gostei muito do comentário dele, porque muitos jornalistas gostam de ficar em cima do muro, principalmente quando é clássico. Porque não tem favorito, porque clássico qualquer coisa pode acontecer. Só que qualquer coisa pode acontecer em qualquer jogo. O Flamengo perdeu o Maringá. Sempre qualquer coisa pode acontecer. Só que um jornalista ele tem que buscar informações e ter uma opinião. E parabéns para ele que deu a opinião de que o Flamengo é o favorito. Acho que concordo com ele, acho que o Flamengo é o favorito. Só que o jornalista não pode ficar em cima do muro. Você acha que o Botafogo vai ganhar? Fala que o Botafogo vai ganhar. Só que você gosta assim, veja bem, porque isso, aquilo. Isso aí não é opinião, né? Isso aí se for para falar assim, qualquer pessoa pode ser comentarista de futebol. Não, vai jogar São Paulo e Inter. Não, é que o São Paulo joga bem, mas o Inter também é bom, mas o Dorival é bom treinador, só que o Bano também sabe? Tipo, eles não tem uma opinião formada. Isso pra mim não é jornalista. Parabéns pra ele aí pelo comentário. No São Paulo ele reclamou do gramado do Maracanã. Tem razão, tá certo, realmente é uma coisa que está atrapalhando muito. O Mauro conhece bem o histórico dessa parceria Flamengo e Fluminense para gerir lá o Maracanã e jogar lá. Então,
toda hora tem jogo no Maracanã. E à medida em que os dois jogam Libertadores, os dois disputam Copa do Brasil, os dois estão no Campeonato Brasileiro, é claro que o desgaste é maior e ainda por cima agora o Vasco quer jogar lá também. Jogou lá contra o Palmeiras. Então, eu me lembro do que aconteceu no Castelão ano passado. Foi um ano atípico no futebol cearense, Fortaleza jogando Libertadores, o Ceará avançando lá na Sul-Americana, os dois jogando Copa do Brasil. Quando chegou em agosto, a Conmebol falou, esse gramado está impraticável, não dá mais para jogar aí. E foi uma situação muito difícil, porque eles não tinham outro estádio compatível com o tamanho dos eventos que eles estavam jogando. Então o São Paulo, provavelmente, ele identificou algum problema, porque a exigência é muito grande. Toda hora tem jogo, e é impossível, por exemplo, não dá para um estádio ser palco, receber jogos de 3 times diferentes na mesma semana, né? Então acho que ele tem toda a razão. Agora, e esse histórico recente, esse negócio de clássico é clássico e tal, né? A gente sempre ouve falar, isso é em termos, né? Porque clássico é clássico, mas nos últimos monte de jogos o Flamengo ganhou quase todos o Botafogo, o Palmeiras tem grande vantagem sobre o Corinthians, sobre o São Paulo, o Flamengo sobre o Vasco. E eu acho que talvez o único ponto fora da curva ainda é, enfim, o Fla-Flu, né? Que nos últimos tempos o Fluminense ganhou um pouco mais. Agora, tudo isso aí reflete os momentos desses times grandes. O Flamengo é o melhor disparado de todos no Rio, Palmeiras e São Paulo, então eles vão acabar ganhando mais. O Botafogo fez 2 jogos certinhos, trabalhei nos 2, foi bacana e tal. O jogo contra o São Paulo foi mais difícil, o jogo contra o Bahia ele foi bem. Mas assim, jogo de time que vai... O ano passado, Botafogo, São Paulo, América Mineiro, Fortaleza, chegaram... O Bolo que chegou na última rodada brigando por aquela 8ª vaga. Esse ano não vai ser muito diferente disso. Pessoal, referente ao gramado que ele falou ali, não faz sentido o Flamengo ter custeado o Maracanã durante a pandemia, em que o Vasco dizia que não, porque o São Januário, eu tenho São Januário, eu tenho estádio. O Fluminense também ajudou a custear, e agora que subiram para a Série A, que ficaram muito tempo na Série B, querem voltar a jogar no Maracanã, só que na época que precisava, não ajudaram. Se não precisava, e aí tem o Engenhão, ninguém quer usar, o Vasco não quer usar o Engenhão, quer usar o Maracanã. Só que o Flamengo tem uma licitação, o Flamengo paga o lugar pelo Maracanã. E aí o que acontece? Como ele falou, muita gente jogando lá, péssimo para o gramado. Mas e vocês, então? O que vocês acharam da reação aí do vídeo? Gostei de alguns comentários, como eu já falei com vocês. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.